Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha eu aqui mais uma vez para a gente trabalhar mais uma videoaula. São as nossas aulas virtuais. E vocês estão aí ligadinhos pelas redes sociais, pelo Facebook da Goiânia FM, canal 51, ou pela rádio da Goiânia FM. Mas deixa eu me apresentar. Soldado Ângela Bandeira, aqui do comando da Prefeitura Municipal de Goiânia, e trabalho no quartel Escola Cônego Fernando Passos. Sou professora da Educação Infantil. E hoje nós vamos trabalhar um tema muito legal, muito importante e que eu tenho certeza que vocês vão amar. Fiquem ligadinhos aí, participem de toda a aula, assistam tudo, realizem os desafios, as atividades e mandem para a sua professora. Mas antes, vamos fazer a nossa oração, fiquem ligadinhos. Oração do dia. Obrigado, meu Deus, por tudo que tens me proporcionado. Obrigado por este novo dia. Ensina-me a ser uma boa pessoa e me ajuda pelos caminhos difíceis. Peço que me dê clareza para aprender o que é ensinado e ser sempre um bom filho e um bom aluno. Amém. Já fizemos a nossa oração, então agora está na hora da contação de história. Eu vou contar a história para vocês de um menino chamado Luiz e que é muito legal e que ele queria muito ser soldado. Mas vamos conhecer a história dele? Preste atenção que tia vai contar e também vai mostrar algumas imagens. Fiquem ligadinhos aí, porque se a sua professora fizer alguma pergunta sobre a história, se você assistir direitinho, você vai saber responder, tá certo? Ok? Então, já eu volto para a gente continuar a nossa aula, ok? Fiquem ligadinhos. Eu vou contar para vocês a história de Luiz. Luiz era uma criança muito feliz. E ele morava numa fazenda com seus pais. E seus pais criavam animais e tinham muitas plantações. E Luiz adorava correr por todo aquele pasto, vendo os animais, as plantas, mas o que mais ele gostava era de brincar de soldadinho. Luiz amava colocar um chapéu, uma espada de papel e sair correndo pelo meio do pasto, fingindo que era um grande soldado. E o pai de Luiz e o avô de Luiz já foram militar. E Luiz queria seguir a carreira do pai dele. Então, ele vivia correndo, e isso há muitos anos atrás. Naquela época que Luiz era pequeno, ser filho de militar dava o direito das crianças de receberem farda e serem chamados de cadetes. E Luiz tinha 5 anos quando ele recebeu a farda e um brasão representando que ele era um cadete. E Luiz foi crescendo e quando ele se tornou um rapazinho já de 15 anos, ele fez parte da academia militar. E começou a estudar, se dedicar. E Luiz foi para a guerra, cresceu, venceu muitas batalhas e o governo ficava muito feliz. Que na época era Dom Pedro. Dom Pedro sentia muito orgulho de Luiz. E Luiz foi ganhando outras patentes, outros cargos, até que ele chegou no cargo mais alto. E Luiz, diante de todas as batalhas que tinham ganho e dado orgulho ao nosso país, Dom Pedro o considerou e o nomeou marechal. E mais ainda, foi considerado de outras patentes e chegou ao cargo de duque, dado por Dom Pedro.
Então aí ele recebeu a titulação de Duque lá em Caxias. Por isso que ele foi chamado de Duque de Caxias. E no dia 25 de agosto é comemorado o Dia do Soldado por causa do nascimento de Luiz, que se tornou Duque de Caxias. E ele se tornou um bravo soldado exemplar, não é isso? Tanto que deu orgulho ao nosso país. Então, até hoje, os militares e toda a população do Brasil comemoram 25 de agosto, dia de Duque de Caxias, o bravo Luiz. Vocês gostaram da história de Luiz? Eu amei, aprendi muito com essa história. Então, se você quer ser um militar, estuda, preste atenção na aula, faz as atividades que a sua professora mandar, tá certo? Ela vai sentir muito orgulho de saber que você um dia pode querer usar farda e representar o nosso país. Mas vamos cantar uma musiquinha? Vocês conhecem a musiquinha? Vamos cantar e fazer bem bonito para a sua professora ver. Ela vai ficar tão orgulhosa de ver que você está cantando a música do Marcha Soldado. Vamos lá? Marcha soldado, cabeça de papel, quem não marcha direito vai preso no quartel. Marcha soldado, cabeça de papel, quem não marcha direito vai preso no quartel. Marcha soldado, cabeça de papel, quem não marcha direito vai preso no quartel. Marcha soldado, cabeça de papel. Nós já cantamos, já contei historinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado da historinha de Luiz, tenham cantado a música e agora tá na hora mais legal da aula. Está na hora do nosso desafio. E sabe qual é o desafio de hoje? Adivinha aí? Vou dar um segundinho. Nós vamos fazer o chapéu do soldado. Você sabe fazer um chapéu de soldado? Não? Então, tia Ângela vai ensinar. Agora, você tem que prestar atenção, fazer o chapéuzinho de soldado e mandar a foto para sua tia usando ele, ok? Vamos lá? Se prepare. Os materiais são muito simples e o jeito de fazer é muito fácil. Pede ajuda a um adulto e realize o desafio. Mais uma vez, manda para sua professora.
Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Hoje nós falamos sobre o Dia do Soldado, que são militares que cuidam de nossa segurança durante todo o tempo. Eles tem o da Marinha, tem o do Exército, tem da Aeronáutica, tem a Polícia Militar, tem a Polícia Civil. Então todas essas pessoas são responsáveis pela nossa segurança. E é muito importante que nós respeitemos ele, certo? Então, espero que realmente vocês tenham gostado, feito as atividades, mando para a professora e que vocês participem das videoaulas, porque isso é muito importante para o desenvolvimento de vocês. Se Deus quiser, até o nosso próximo encontro. Se precisar sair, usa máscara, se protege, do jeito que a polícia nos protege, vamos nos proteger. Tchau, higieniza as mãos, tchau. Marcha, soldado, cabeça de papel, se não marcha direito, vai preso no quartel. Marcha, soldado, cabeça de papel, se não marcha direito, vai preso no quartel. Até a próxima. Olha só quem está chegando com bastante animação. É a sua tia Ana. Já vai começar o aulão. Olá, meus amores. Chegamos ao nosso 11º aulão, o aulão de número 11. E hoje a nossa componente curricular é língua portuguesa. Todos preparados? Todos animados? Eu estou e conto com vocês. Conto sim. Agora nós vamos começar a animação em primeiro lugar. Vamos agora para a nossa primeira questão. A questão a seguir eu vou ler para vocês e vou descrever a cena para meus amores que estão ouvindo através da rádio. Está certo? Animação? Vamos! No primeiro quadrinho, nós temos um menino se dirigindo a um senhor que está dentro de um balão. Aqueles balão que voam, que fazem viagens. E aí ele diz, eu não tô com medo. Com a cara assim, aborrecida. Aí o homem responde para ele, então, por que não vem? No segundo balão, o menino diz para o homem, só se você emprestar seu boné. Aí o homem diz, feito. No último balão, no último quadrinho, no terceiro, os dois já estão dentro do balão e já estão voando. Só que a cara do homem não está de boa amizade para o menino não, entendeu? Mas vamos agora para a questão. O que será que está se querendo nessa questão? O menino queria o boné emprestado por quê? Por que será? Letra A. Achava bonito o boné do seu amigo? Ou letra B. Estava com medo e queria tapar os olhos? Ou é letra C. Queria proteger os cabelos do vento? Ou é a letra D. Ele tinha esquecido seu boné em casa? Eu não relatei para vocês que quando o menino põe o boné na cabeça, ele esconde o rosto, porque eu não queria dar pista, né? Mas, então vamos ver qual será a resposta. O que será que você respondeu? O que será que aconteceu? Letra B, meus amores. Ele estava com medo e queria tapar os olhos. Observe que nesse tipo de texto que envolve imagens, quadrinhos, tirinhas e fotos, a imagem é muito importante, dando a pista do que está tendo o texto como informação, do que vem como informação no texto. Então, quando vocês forem ler esse tipo de historinha, que vem em tirinha ou em quadrinhos, preste muita atenção ao formato do balão, porque existe o balão de fala. Nessa tirinha aí, os balões são de falas. E preste atenção também, que as letras que vêm em um balão, numa história em quadrinho ou numa tirinha,
é sempre a letra bastão. Não se usa a letra minúscula. A não ser, no balão vem com letra minúscula, se tiver alguém lendo um texto. Então, a leitura desse texto vai vir no balão com letra manuscrita, a letra cursiva. Está certo? Tudo ok? Vamos agora para o texto A Fada Feiticeira. Eu vou ler para vocês e quero que vocês fiquem bastante atentos, tá certo, meus amores? Vamos? Geralda é uma fada cozinheira, que quando entra na cozinha até parece feiticeira. É que seus molhos são pecados, as suas massas são feitiços, as suas carnes são caprichos, quitutes da mãe brasileira. Seus doces, seus bons bocados, seus quindins, suas pamonhas, seus bombons, suas paçocas, seus pudins. Quando ela faz a sobremesa, é sempre o prato mais gostoso. Vem um perfume saboroso que todo mundo vai querer pegar, sentir, mexer, cheirar, provar, lamber, morder, comer. Prestar atenção nas ações? Então, os versos de 17 a 24, que eu acabei de falar para vocês, constroem um sentido. E que sentido é esse? Esses verbos, eles constroem por meio deles que sentido? Eles expressam o quê? Será a letra A, os passos a serem seguidos por aqueles que desejam cozinhar bem? Ou os desejos das pessoas ao sentir o perfume da sobremesa de Geralda? As atitudes adotadas pela fada feiticeira ao preparar seus feitiços, que é a alternativa C? Ou será que é a D? As instruções para a preparação dos quitutes da mãe brasileira. Olha, pegar, sentir, mexer, cheirar, provar, lamber, morder, comer. Sentiu a sequência das ações? Pois bem, verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Ação, estado ou fenômeno da natureza. Qual será a alternativa que meus amores marcaram? 1, 2, 3... Alternativa B. Os desejos das pessoas ao sentir o perfume da sobremesa de Geralda são expressos por essas ações: pegar, sentir, mexer, cheirar, provar, lamber, morder e comer. Meus amores, é a letrinha B a resposta. Vejam, verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Ação, quando você se movimenta, quando o verbo indica movimentação. Estado, quando você não pratica nada, você se encontra. Preste atenção nas duas frases que Tiana vai falar. Luiz está na cozinha. Será que Luiz podia estar no banheiro? Será que Luiz podia estar na sala de aula? Olha aí, não seriam ações que Luiz poderia fazer? Mas se eu digo que Luiz está triste, ele praticou alguma coisa? Nananina, não, ele se encontra triste. Será que Luiz poderia dizer, eu chovi, eu trovejei? Não. Porque quando os verbos indicam fenômeno da natureza, o sujeito não aparece na frase, na oração. Certo, meus amores? Vocês entenderam essa questão? Compreenderam essa dica de verbo? Vocês que estão em casa, ouvindo através da rádio, muita atenção, porque agora eu vou ler 2 pequenos textos. Vou ler agora o texto 1.
Rubinho a 1000 por hora. Desde criança, Rubens Barrichello é louco por corridas. Aos 6 anos, já voava nas pistas de kart. Depois passou rápido pela Fórmula Ford, Fórmula Opel, Fórmula 3 e Fórmula 3000. Não parou por aí. Foi o mais jovem piloto da história a entrar para a Fórmula 1, quando tinha apenas 20 anos. Esse foi o texto 1. Vamos agora para o texto 2. Vencer ou vencer? Ayrton Senna sempre fez tudo muito rapidinho. Aos 4 anos, ganhou o seu primeiro kart. Aos 10, já pilotava no Autódromo de Interlagos. Quando tinha 31 anos, era o mais jovem tricampeão da história da Fórmula 1. Vencer ou vencer? Era o lema de Ayrton Senna. Observaram que nesse quesito nós temos 2 textos, pois é um dos descritores que avalia o nosso querido aluno. O aluno precisa ser capaz de ler 2 textos e verificar, 2 textos ou mais, e verificar o que de semelhante há entre eles, ou qual a temática que tem entre eles, se o primeiro texto tem um tema, o segundo tem um tema, outro, ou se os temas são parecidos. É esse o objetivo. Se ele reconhecer todas essas questões, o nosso querido aluno, você vai estar, muito bem. Então, esses 2 textos têm como letra A, convidam para corridas. Letra B, incentivam o uso do kart. Letra C, oferecem um prêmio. Ou será a letra D a alternativa correta? Apresentam uma biografia. Meus amores, temos que estar sempre atentos na leitura. Atentos e atentas. Observem que os 2 textos falam de quê? De quê? De corredores de Fórmula 1. Então, qual será a resposta certa? Vamos ver se você acertou. Letra D. Muito bem. Apresentam uma biografia. Pois bem, se é uma biografia, é porque no texto 1 está falando da vida de um corredor chamado Rubens Barrichello. Número 2 está falando um pouco sobre a vida, sobre a história de Ayrton Senna. Se fosse o próprio Rubens Barrichello falando dele mesmo, ou o próprio Ayrton Senna no texto falando dele mesmo, então nós teríamos uma autobiografia. No caso, alguém está relatando sobre os 2. Por isso é uma biografia. Gostaram? Se lembram desses 2 corredores? Acho que não, vocês são muito jovens ainda, né? Mas pesquisem. A pesquisa é tudo para o estudante. Vamos ler novamente 2 textos. O primeiro texto está escrito assim, presta atenção. Texto 1. Troco um fusca branco por um cavalo cor do vento. Um cavalo mais veloz que o pensamento. Quero que ele me leve para bem longe e que galope ao Deus dará, que já me cansei deste engarrafamento. Agora vou ler o texto 2. Vendo o troco, caminhão Ford, 1971. Vendo o troco, F100 azul, ano 71, diesel, mecanismo operacional, valor R$10.000. Esse texto não é recente, né? Que o preço do caminhão não é esse. Aceito troca por veículos de passeio.
Então vejam, meus amores, temos aí dois textos. Todos os dois textos estão falando de veículos, de meio de transporte, não é verdade? Mas o que será que esses dois textos têm em comum? O que será que eles diferem, né? Que eles têm de diferença? Será que os dois pertencem ao mesmo gênero textual? É caso a se pensar. Vamos ficar atentos? Então, na comparação dos textos acima, concluímos que o texto 1, letra A, é um classificado de jornal e o 2 é um classificado poético. Letra B, descreve o Fusca 1971 e o 2 divulga um caminhão moderno. Letra C, anuncia um cavalo cor de vento e o 2 anuncia um Fusca branco. Ou letra D, é estruturado em forma de versos e o segundo apresenta linguagem objetiva. O que é que vocês observaram no texto 1? O texto 1, você notou como a poetisa Isa Dica, ela brincou com as palavras, ela colocou um sentido bem poético nas palavras? Você observou que o texto 2, ele poderia estar no jornal, naquelas páginas do classificado, onde você coloca objetos para vender? E aí? Olha as dicas que Tiana já deu. Vamos ver se você acertou? Pois bem, meus amores, é a letra D. É estruturado em forma de versos o primeiro texto, o texto 1. E o 2 apresenta uma linguagem objetiva, onde não é dado brecha, não é dada oportunidade de ninguém se confundir do que o texto se trata, que é um anúncio para venda de um caminhão. Enquanto que no primeiro é uma forma bem poética dela dizer o quanto que a imaginação dela, ela é bastante fértil, né? Porque eu troco um Fusca branco por um cavalo cor do vento. Então você veja que ela brincou com as palavras. Ela trouxe as palavras no sentido figurado. Porque vocês têm que observar que existe o sentido figurado e o sentido real. Quando eu digo que você é luz, eu estou querendo dizer que você é importante para mim, porque a luz é importante. Isso é o sentido figurado. Quando eu digo que o meu coração bate acelerado, é o sentido real. Mas quando eu digo que meu coração chora de saudade, é o sentido figurado. A poesia, ela faz muito uso do sentido figurado, brincando com as palavras e com a intenção do que o autor quer dizer. Já o texto 2, não, ele é objetivo, é o sentido real, é aquilo e acabou-se. Tá certo? Letrinha D era a resposta e eu espero que você tenha se saído bem, tá ok? Um cheiro! Vamos ler agora o texto Tulipas da Holanda. Holanda, meus amores, é um país que fica lá pela Europa. É um outro continente. O Brasil está no continente da América do Sul. Holanda, lá na Europa. Depois você vai pegar um mapa e vai ver onde é que fica a Europa e onde é que fica o Brasil. Você vai ver que tem um oceano enorme no meio, que é o Atlântico, tá certo? Mas agora eu acho que vocês já estão preparados para que eu leia para vocês. Todos os anos, durante a primavera, gente de todo mundo procura um pequeno parque colorido e perfumado, cheio de lago e flores na Holanda. Ali se encontra a famosa tulipa, a flor nacional do país. A floricultura é uma fonte de renda na Holanda e a cultura dessa flor constitui a base de renda. O valor das tulipas está no tamanho das flores e na sua coloração. Suas cores são variadas, mas a rainha da noite é a mais preciosa, é a mais apreciada pela sua raridade.
É também conhecida como tulipa negra, embora sua cor seja quase azul roxo, bem escura. Observaram que nesse texto você está falando sobre uma flor. Você observa que não é um texto narrativo aí. Observou que não está contando uma história, está falando de um assunto, não é? Então preste atenção. Observe também que no final do texto tem uma informação bem pequenininha, que vem o nome do autor, de onde foi retirado esse texto, que é a fonte. É muito importante, porque às vezes a questão se cobra uma informação justamente daí, da fonte, essa letrinha miudinha que vem no pezinho do texto, tá ok? Vamos ver agora qual será, o que é que nesse texto está se querendo? Então vejam, de acordo com esse texto, a expressão Rainha da Noite refere-se a, letra A, a margem do lago, letra B, a tulipa negra, letra C, as cores na primavera, ou a letra D, as flores dos lagos. Meus amores, muitas vezes quando nós escrevemos para dar qualidade ao nosso texto, nós devemos escolher palavras para substituir uma determinada palavra, por conta que vai ficar muito repetido e o nosso texto vai ficar meio feio. Então aí a gente pega outras palavras que são sinônimas ou quase sinônimas, isto é, com sentido parecido dentro do contexto, e aí a gente vai substituindo e vai enfeitando e o nosso texto vai ficando muito mais bonito, porque vai evitar palavras repetidas, tá certo? Então, qual é a alternativa? Deu tempo de você pensar. É a letrinha B. Muito bem. A Rainha da Noite está substituindo a palavra tulipa negra, porque senão ele ficaria repetindo essa mesma palavra, tulipa negra, tulipa, tulipa. Então o texto ia ficar meio feio, não ia ficar bem estruturado, não é verdade? Você já imaginou quando a gente fala assim, Maria é bonita, ela gosta de passear, ela foi ao circo, Maria... Então, veja, para substituir a palavra Maria, você usou ela. Se você disser, espero vê-la sempre linda, esse lá está no lugar de Maria. Então, observe como o texto vai ganhando qualidade. Está certo? Fique sempre atento quando for escrever, evitar repetir palavras, porque a repetição de palavras faz com que o texto fique meio feinho, né? Mas, meus amores, a partir de agora, vão ficar bem atentos. Quando falar uma palavra, para não repeti-la, você vai procurar uma que tenha um sentido parecido. Sinônima ou quase sinônima. Está certo? Tudo ok com vocês? Vamos agora? Tudo bem? Oi, gente, sou a professora Fabiola, estou aqui de novo com vocês e vamos ver o aulão 6, ok? Da Prefeitura Municipal de Goiânia, Secretaria de Educação. Pronto, o assunto que a gente vai ver hoje é sobre o Teorema de Pitágoras. Então, Pitágoras foi um filósofo grego, né, que ele se preocupava em saber as dimensões, então ele estudou muito. Então, ele foi para várias cidades e se descobriu esse teorema, né, de como calcular, preocupação com isso. Então, vamos lá. Primeiro passo. O Teorema de Pitágoras ele só é utilizado num triângulo retângulo. Então, vamos lembrar o que é um triângulo retângulo? É aquele em que um dos ângulos mede 90 graus, tá certo? Então, esse triângulo retângulo, ele tem dois catetos, tá certo? E tem a hipotenusa. Essa hipotenusa, ela fica sempre em frente do ângulo de 90 graus, que é chamado ângulo reto, certo? Então, eu tenho um quadrado desse, de cada lado eu tenho um quadrado. Então, para eu achar esse teorema, o que é que eu tenho que fazer? Eu sei que a área desse quadrado aqui, que envolve a hipotenusa, é igual à soma das outras duas áreas que estão ao redor do cateto. Então, o seguinte, eu sei que a hipotenusa ao quadrado
é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, quais são os catetos? B e C. Então, essa é a fórmula do Teorema de Pitágoras que a gente utiliza para descobrir qualquer lado de um triângulo retângulo. Então, vamos ver a nossa primeira questão? Vamos ver essa primeira questão, que diz o seguinte: calcule o comprimento de AD na figura abaixo. Aí tem as alternativas, né? A, B, C e D. Vamos ver o que é que está relacionando essa figura. A gente já sabe que ele é um triângulo, tá certo? Então, observe que tem um triângulo retângulo aí, ó. Esse triângulo aí, ó. A, B, C. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer? Então, vamos ver. Já sabemos que, para a gente achar um lado de um triângulo retângulo, eu tenho que usar o Teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, observe aqui, ó, essa parte aqui, ó. Já sei que é um triângulo retângulo e eu conheço duas medidas, tá certo? Um é 6 e outro é 10. Então, lembrando, o que eu tenho aqui é um ângulo reto. Então, lembrando que esse ângulo reto, ele fica em frente sempre da hipotenusa, como a gente já viu. Então, eu já sei que a minha hipotenusa, que é representada por A, ela vale 10, tá certo? Um dos catetos é 6. Eu tenho que achar o outro cateto. Eu vou chamar aqui de X, tá certo? Porque ele quer esse segmento aqui AD, ó. Mas eu só posso encontrá-lo quando eu tiver essas duas medidas, tá certo? Então, eu sei que A é 10, então vai ser 10 ao quadrado. B e C pode ser qualquer cateto. Eu vou chamar um de X e o outro cateto de 6, certo? Então, agora vamos para o cálculozinho. Quanto é 10 ao quadrado? 10 vezes 10, 100. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Então, vamos pensar agora. Eu tenho minha incógnita aqui, ó, no segundo membro, né? Então, aí você pode até pensar assim, qual o número que está aqui, que somando com 36 dá 100? Então, que conta você tem que fazer? Você tem que fazer uma subtração. Então, ó, x ao quadrado, 100 menos 36. X ao quadrado igual a 64. Mas será que eu terminei? Não. Aqui eu tenho o x ao quadrado, eu quero saber o valor do x. Então, relembrando, que o inverso da potência é a radiciação. Então, é só fazer, ó, x raiz quadrada de 64. Quem é a raiz quadrada de 64? 8, porque 8 vezes 8 dá 64. Então, o meu x vale 8. Então, não é a questão ainda, não é o resultado. Eu sei que aqui é 8, tá certo? Eu tenho que descobrir quem é AD. Esse AD eu vou chamar de y, ok? Então, vou fazer novamente meu teorema. Sei que A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, nesse caso aqui, a minha hipotenusa, que aqui, ó, também é 90, porque aqui é um ângulo de 180 graus, a minha hipotenusa representa o y. Então, eu posso dizer, ó, que y ao quadrado igual B e C, qualquer um dos catetos. Esse x eu já descobri que ele é 8, então já posso colocar, ó, 8 ao quadrado. O meu outro cateto, 15 ao quadrado. E é só fazer o cálculozinho agora. 8 ao quadrado, que é 8 vezes 8, dá 64. 15 ao quadrado é 15 vezes 15, que dá 225. Vamos ver agora? 64 com mais 225 vai dar 289. Então, lembrando, o inverso da potência, radiciação. Raiz quadrada de 289. Quem será? Raiz quadrada de 289 é 17, porque 17 vezes 17 dá 289. Então, o que ele quer é a medida AD, que representa meu y, que vale 17. Vamos ver qual é a resposta? Pronto. Então, encontramos que AD mede 17. Qual é a resposta que tem 17? Letra A. Vamos lá, essa questão 3, que diz o seguinte. Quantos metros de fio são necessários para puxar luz de um poste de 6 metros de altura até a caixa de luz que está ao lado da casa e a 8 metros da base do poste? Pronto, então vamos ver como é que a gente vai resolver, tá certo? Então, a gente já sabe o quê? Que 2 catetos já existem. E eu não sei hipotenusa. Por que eu já sei isso? Porque eu já sei que a minha hipotenusa sempre fica em frente a esse ângulo de 90 graus, que é chamado ângulo reto. Então, já se sabe que o Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa
é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, já sei que um é B e o outro é C. Então, vamos lá. Eu posso chamar esse lado aqui, ó, esse cateto B, esse aqui eu posso chamar de C, mas se você inverter, não tem problema, tá certo? E o meu A vale X. Então, vai ficar como, ó, x ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, x ao quadrado igual... Quanto é 6 ao quadrado? Cuidado, não é 6 vezes 2, é 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Então, vamos ver quanto é que dá? 36 mais 64 vai dar 100. Lembrando, a potência vai ficar uma raizinha aqui, ó. Raiz quadrada de 100. Quem é a raiz quadrada de 100? 10. Porque 10 vezes 10, 100. Então, na questão, a hipotenusa, ela mede 10. Mas antes de ver a resposta lá, vamos ter uma curiosidade. Reparem bem. Existe um cálculo matemático que se descobriu, que é bem simples. Se os catetos são 3 e 4, a hipotenusa sempre vai ser 5. Se você utilizar o teorema, você vai encontrar isso. Então, veja, qualquer triângulo que seja proporcional sempre a esses lados, você encontra em 2 segundos. Então, vejam, se nessa questão eu observo o seguinte, que aqui é 3, 4, os catetos. Os catetos aqui, ó, 8 e 6. Já sei que esse 6 é o dobro de 3. Se eu fizer 3 vezes 2, dá 6. Se acontecer aqui, ó, 4 vezes 2, dá 8. Então, sem fazer esse cálculo, você teria bem simples a resposta. Se eu sei que está sendo proporcional a 2, está multiplicando por 2, se eu sei que aqui é 5, sempre vai ser 5 quando o cateto é 3 e 4, então 5 vezes 2 vai dar 10. Bem simples assim. Observem, todo triângulo retângulo que tem essa proporção, sempre vai acontecer isso. Vamos ver então a resposta? Então, a resposta, que tem 10, é a letra C. Vamos ver a questão 4, que diz o seguinte. A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura, com uma escada colocada a 8 metros da sua base ligada ao topo do edifício. Qual é o comprimento da escada? Então, vamos ver como é que a gente resolve? Então, vamos lá. A gente já sabe que tem os dois catetos. Um é 15, outro é 8. Então, ele quer saber aqui o comprimento dessa escada, certo? Vou aqui seja a escada, não sei, vou chamar de X, certo? Então, novamente, Pitágoras, porque eu não posso aplicar aquela curiosidade que eu já estou vendo que não é proporcional. Então, eu vou dizer, ó, que A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é meu A? É o X, vou chamar de X. Você pode chamar qualquer letra, tá certo? Então, B e C qualquer um. Então, 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Então, vamos ver? 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. 15 ao quadrado, 15 vezes 15, 225. Então, vamos somar 64 com 225, dá 289, certo? Então, aqui, ó, raiz quadrada 289. A gente já fez um desse. Quem é raiz quadrada de 289? Quem será? Vamos ver. Será que é 17? Vamos ver. Como é que eu sei que está certo e que está errado? Vamos fazer uma continha aqui, bem simples. 17 vezes 17. 7 vezes 7, 49, vai 4. 7 vezes 1, 7. Com 4, 11. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 9. 8, 2. Então, realmente, a raiz de 289 é 17. Vamos ver a resposta? Então, vamos ver a resposta. A resposta, 17, letra A. Vamos ver a questão 5. Diz o seguinte. O esquema abaixo representa o projeto de uma escada de 5 degraus com mesma altura. De acordo com os dados da figura, qual o comprimento de todo o corrimão? Então, observe aí essa figura, que ela tem um corrimão ali, ó, 30 centímetros, né? Aí, continua aí o corrimão, e ali embaixo também, ó, continuando o corrimão, 30 centímetros. Então, observe que cada degrauzinho ó, tem uma largura de 24 centímetros. Observe quantas vezes aparece o 24, tá? Então, observe também que existe um triângulo aí retângulo, tá certo? Que a altura é 90. Então, vamos ver como é que a gente resolve? Então, observe o seguinte. O que é que a gente tem que achar aqui? Esse lado aqui, ó, que é a hipotenusa, não sei.
chamar ela de x, não é isso? Pronto. Nós temos já os catetos, 90 e 120. E já temos essas duas medidinhas aqui. Então, porque quando a gente vai calcular o corrimão, tem que achar o todo. Então, Pitágoras novamente, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Meu a vai ser x, b e c qualquer um, como eu falei, vai ser 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado. Por que eu coloquei 120? Porque a gente observou que a largura é 24. Se a gente tem 5, vai dar 120. Então, 90 ao quadrado, 90 vezes 90, a gente só faz assim, ó, 9 vezes 9, 81. Se é como se fosse 10 vezes 10, 100, então a gente acrescenta 2 zeros. Tá certo? 12 vezes 12, 144. Se é ao quadrado, vou ter que aplicar os 2 zeros aqui. Então, deu 14.400. Então, 14.400 com 8.100. Vamos ver quanto é que dá. 14.400 com 8.100. 0, 0, 5, 12, 22.500. Vamos ver? Raiz quadrada de novo, não pode esquecer desse detalhe. Então, veja. Eu já conheço que 225 é um número quadrado perfeito. O que é isso? É um número que a gente sabe que é a raiz exata. Então, o que é a raiz de 225? A raiz de 225 é 15. Como esse zero é como se eu tivesse 225 vezes 100, que é a raiz de 100? 10. Então, se eu sei que a raiz de 225 é 15 e a raiz de 100 é 10, 15 vezes 10 vai dar 150. Mas aí, ó, presta atenção na pergunta. Ele não só quer esse pedacinho, ele quer o corrimão completo. Então, o que é que eu tenho que fazer? Somar tudo. Se eu já descobri que aqui é 150 e já tenho esses dois aqui, que é 30 mais 30, é só simplesmente somar 150 mais 30 mais 30. 150 mais 30, 180. Com mais 30, a medida do corrimão é 210 centímetros. Que se for em metros, é 2,1. Então, vamos ver a resposta? Então, a resposta 210 está na letra C. Vamos para a questão 6. Pedro precisa de uma tábua para fazer um reforço diagonal numa porteira de 1,5 metros de altura por 2 metros de comprimento. De quantos metros deverá ser essa tábua? Vamos ver como é que a gente vai resolver? Então, vamos ver. Voltando novamente ao Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui, ó, ele vai colocar uma tábua aqui, ó, nessa parte aqui, ó, na diagonal. Então, vou chamar novamente de x. Então, vamos lá. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Quem é meu a? X. B e c, qualquer um. Então, eu posso botar aqui, ó, 1,5 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Eu coloquei entre parênteses para não pensar que é só o 5 ao quadrado. É envolvendo tudo. Vamos lá. 1,5 ao quadrado é 1,5 vezes 1,5. Então, 15 vezes 15 já sei que é 225. Contando a casa decimal da vírgula, vai dar 2,25. Com mais 2 ao quadrado, é 2 vezes 2, 4. Somando aí, ó. Pensa em dinheiro. Você tem R$ 2,25, ganha R$ 4,00. Fica quanto? Fica com R$ 6,25. Terminei? Não. Tá ao quadrado. Vamos em forma de raiz. Ó, muita gente se complica aqui, tá certo? Porque tem essa vírgula. Essa vírgula é o problema. Então, vamos lembrar só uma coisinha aqui, para ficar bem prático. Se eu tenho 6,25, ele é um número decimal. Como é que eu transformo em número fracionário? Muito simples. Você coloca o número completo, sem a vírgula. Se após a vírgula eu tenho 2 algarismos, significa que no denominador você sempre vai colocar esse 1 aqui, ó, porque é base 10, e 2 zeros, porque representa a parte centesimal. Se você dividir 625 por 100, dá 6,25. Então, se eu colocar uma raizinha aqui, ó, quem é a raiz quadrada de 625? 25. Quem é a raiz quadrada de 100? 10. Se eu dividir 25 por 10, a minha resposta
é 2,5 metros. Esse é o valor da tábua que eu vou colocar aí na minha porteira. Então, vamos ver? Então, a resposta que tem 2,5 metros, letra B. Vamos ver a questão 7, que diz o seguinte. Qual deve ser a altitude do balão para que sua distância ao topo do prédio seja de 10 quilômetros? Então, observe aí que tem uma figura, tem um balãozinho. Repare que tem um prédio que ele tem 200 quilômetros, viu? Aí tá metro, mas é quilômetro. Então, eu quero saber toda essa altitude aí, ó. Até o balão, até no topo do balão. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer? Pronto, gente. Vamos ver essa questão aqui. Temos, novamente, um triângulo retângulo. Conheço esse lado, conheço esse e não sei esse, que é exatamente onde está o balão. Então, aqui vou chamar de X. Ó, antes de você fazer até essa equação, você poderia matar a charada naquela parte da curiosidade que eu mostrei. Se observe aqui que eu estou vendo que esse triângulo ele é proporcional a esse. Por quê? Eu estou vendo, se eu multiplicar o 4 por 2, vai dar 8. Se eu multiplicar o 5 por 2, vai dar 10. E se eu multiplicar 3 por 2, já sei que aqui vai dar 6. Vamos ver se é verdade? Vamos lá. Quem é meu A? 10. A ao quadrado. Não esqueça do ao quadrado. B, vou chamar de X. E C, vou chamar de 8. Novamente, 10 ao quadrado. 10 vezes 10, 100. X ao quadrado. 8 ao quadrado. 8 vezes 8, 64. Lembrando que esse 64 aqui, ó, vai somar com um número que vai dar 100. Então, o que é que eu tenho que fazer? 100 menos 64, o meu x ao quadrado dá 36. Mas será que eu terminei? Não. Ao quadrado vai em forma de raiz. Raiz quadrada de 36. Quem será a raiz quadrada de 36? 6, porque 6 vezes 6, 36. Foi isso mesmo que a gente tinha feito lá, observando aquela curiosidade que eu falei, ó. Se eu observei que aqui é 10, ficou 5 vezes 2 dá 10. 4 vezes 2 dá 8. Então, 3 vezes 2 dá 6, que foi isso que a gente achou. Mas será que a gente terminou? Não, porque ele quer a altitude, é o todo. Se um pedacinho aqui é 6 quilômetros e o edifício tem 200 quilômetros, qual o total? 200 mais 6 dá 206 quilômetros. Vamos ver a resposta? Então, a resposta é a letra A, 206 quilômetros. Pronto, vamos ver essa questão 8, vai ficar para vocês responderem, tá certo? É questão simples, né? Ele só quer saber o seguinte, a altura e a largura dessa pilha. Como diz assim, ó, cada um dos círculos a seguir possui raio de 4 metros. A altura e a largura da pilha, respectivamente. Cuidado nessa palavra respectivamente. Significa que primeiro é a medida da altura, depois da largura. Então, preste atenção. Qualquer dúvida, pergunta ao seu professor e boa sorte. Pronto, gente. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Não esqueçam dos protocolos sanitários. Lave sempre as mãos, use o álcool, a máscara e evite aglomerações. E um beijinho para cada um. Tchau, tchau.